Nunca pensei que o amor pudesse doer tanto sem ter causado nenhum mal. Não foi uma briga, nem um insulto, nem uma traição aberta. Foi algo pior. O silêncio imposto, a distância forçada, a ausência transformada em castigo. Eu era uma mãe presente, daquelas que não precisam ser chamadas, porque sempre estão ali. Uma mãe que oferecia tempo, apoio, cuidado e também ajuda quando era preciso. Mas um dia, sem aviso prévio, me tornei alguém que atrapalhava. Quando minha primeira neta nasceu, meu coração se abriu como nunca antes. Sonhei em pegá-la no colo, sentir seu cheiro, cantar baixinho para fazê-la dormir. Mas esse sonho se quebrou rápido. Não me deixaram segurá-la. Eu podia olhá-la, de longe. Podia falar com ela, sem tocar. Podia sorrir, sem brincar. Diziam que era por cuidados, por regras, por decisões. Eu aceitei tudo. Me calei, respeitei, aguentei. Passou um mês sem vê-la. 30 dias eternos. Liguei com o coração na mão. Não para reclamar, mas para pedir. Para implorar por um momento, uma visita, um olhar mais próximo. Mas minha insistência foi interpretada como incômodo. Meu amor foi visto como invasão. E então, tudo mudou. A porta se fechou de vez quando anunciaram a segunda gravidez. Pensei que talvez dessa vez fosse diferente. Me enganei. A história se repetiu, mas com mais dureza. E com uma acusação que jamais imaginei ouvir. Que eu era culpada pela dor de outra pessoa, que minha tristeza havia provocado sofrimento, que meu amor tinha feito mal. Ali eu entendi que não se tratava de permissões. Tratava-se de exclusão. Eu não fui uma mãe ausente, tampouco uma sogra invasiva. Nunca cheguei sem avisar, nunca exigi, nunca ultrapassei limites. Pelo contrário, sempre fiquei de lado, esperando ser chamada, oferecendo sem impor. Ajudei como pude, mesmo quando não me deixavam chegar perto. Recursos, apoio, palavras, tudo o que uma mãe pode dar quando não lhe permitem dar abraços. Quando vi que a situação não mudava, falei com o pai da minha nora. Não para acusar, mas para pedir ajuda. Pensei que, como pai, ele entenderia a dor de uns avós que só queriam ver as netas. Mas esse gesto foi interpretado como traição, como ataque, como uma guerra que eu nunca quis travar. Meu filho, o mesmo que criei com amor e sacrifício, decidiu apoiar o silêncio. Ficou do lado do afastamento. E assim, sem gritos nem despedidas, começaram os anos mais longos da minha vida. 2 anos sem fotos, 2 anos sem vozes, 2 anos sem saber como cresciam minhas únicas netas. Enquanto isso, eu continuava pondo a mesa para mais pessoas. Continuava convidando para almoçar, para jantar, para compartilhar. Continuava acreditando que o amor, quando é verdadeiro, encontra seu caminho. E, acima de tudo, continuava acreditando em Deus, porque quando os filhos se afastam, só a fé mantém uma mãe de pé. Eu sempre estive presente. Não pela metade, não quando era conveniente, não apenas em datas importantes. Estive desde antes, desde sempre. Primeiro como mãe, depois como apoio, como presença constante, mesmo quando ninguém me pedia nada. Nunca precisei de convite para me preocupar, mas sempre respeitei os limites, mesmo quando eles doíam. Quando meu filho formou sua família, eu não me intrometi. Observei de longe, com cuidado, com respeito. Ajudei quando me pediram, e também quando percebi que precisavam, sem tornar isso público, sem exigir reconhecimento. Fiz isso porque foi assim que me ensinaram o que é amor, silencioso, firme, constante. No dia em que minha primeira neta nasceu, senti que algo dentro de mim se encaixava, como se a vida me desse um novo motivo para sorrir. Eu a vi pequena, frágil, tão cheia de futuro. Meu instinto foi abraçá-la, mas meus braços ficaram no ar. Melhor não, me disseram. Ainda não. E eu obedeci. Aceitei vê-la de longe, aceitei não tocá-la, aceitei falar com ela sem pegá-la no colo. Eu repetia para mim mesma que era temporário, que logo mudaria, que o importante era respeitar, e respeitei tudo,
Cada regra, cada distância, cada silêncio desconfortável. Nunca discuti, nunca levantei a voz, nunca atravessei uma porta sem permissão. Passou um mês sem vê-la, 30 dias sem o cheiro dela, sem seu calor, sem uma única foto nova. Meu coração não aguentou e eu liguei. Não para brigar, para pedir, para dizer que sentia saudade, para lembrar que eu também fazia parte da história dela. Mas aquela ligação não foi bem recebida. Meu amor foi visto como pressão, minha tristeza como incômodo. Naquele dia, algo mudou. Eu senti. Não foi imediato, mas foi definitivo. Começaram as respostas curtas, as desculpas, as ausências. E eu, sem entender o que tinha feito de errado, continuei esperando. Porque uma avó que ama não abandona. Espera. Nunca imaginei que amar pudesse virar uma acusação. Muito menos que esse amor seria apontado como causa da dor de outra pessoa. Quando soube que me culpavam por um parto difícil, senti como se o mundo desabasse sobre mim. Não pela acusação em si, mas pela injustiça. Disseram que minha tristeza tinha causado estresse, que minhas palavras tinham gerado tensão, que minha presença emocional era um problema. Eu, que nunca gritei. Eu, que nunca exigi. Eu, que sempre me fiz pequena para não incomodar. Fiquei em silêncio. Porque às vezes, se defender só piora as coisas. Chorei sozinha. Revisei minhas mensagens, meus gestos, minhas intenções. Procurei erros onde não havia. E ainda assim, me senti culpada por sentir. Foi nesse momento que entendi que já não se tratava de limites, mas de rejeição. A segunda neta nasceu sem que eu a visse. Sem que eu soubesse como chorava, como dormia, como respirava. Soube da existência dela por outras pessoas, como se fosse estranha, como se não carregasse meu sangue. 2 meninas crescendo longe, 2 histórias seguindo sem mim, 2 ausências que se acumulavam. E mesmo assim, eu continuava orando, porque o amor verdadeiro não desiste. O silêncio virou rotina. Eu já não esperava mensagens, mas doía saber que elas não chegariam. 2 anos sem fotos, 2 anos sem vozes, 2 anos de perguntas sem resposta. Aprendi que o silêncio também machuca, e que às vezes ele é usado como castigo. Se algo não me deixou cair, foi a fé. A certeza de que Deus vê o que outros ignoram, de que nada feito com amor se perde, de que a verdade não precisa gritar. Hoje continuo sem vê-las. Hoje continuo esperando, mas já não a partir da dor, e sim da esperança. Acredito que um dia minhas netas perguntarão por mim. Acredito que o amor encontrará uma brecha por onde entrar. E quando esse dia chegar, não haverá reprovações. Apenas braços abertos. Porque uma avó de verdade não guarda rancor. Guarda fé. E embora o tempo tenha sido cruel, continuo acreditando que todo mal-entendido pode ser resolvido. Quando o amor vence o orgulho. Eu não perdi a fé. E isso ninguém pôde me tirar. Continuo esperando. Não a partir da dor, mas da esperança. Porque o amor verdadeiro sabe esperar.